Olá! Hoje é dia de falar sobre como lidar com a exaustão emocional. Sabe quando você descansa, dorme, tira o dia para não fazer nada, mas mesmo assim o cansaço continua? Hoje é dia de a gente falar sobre isso, sobre algo muito mais profundo que uma simples exaustão, muitas vezes física, mas sobre exaustão emocional. Uma doença silenciosa, mas que tem tomado conta de grande parte das pessoas, e hoje a gente vai falar sobre isso. Enquanto o Instagram avisa que a nossa live começou, vou colocar o tema da live aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Fixar os comentários. Ó, a Fiona hoje vai querer participar da live também, latindo. Pronto, fixei. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. E como a gente sempre combina, lembra de compartilhar para que mais pessoas possam assistir, possam aproveitar esse conteúdo. Foi fazendo sentido para você? Lembra de clicar aqui no coraçãozinho para eu saber que está fazendo sentido. Teve alguma dúvida, se identificou, enfim, manda nos comentários, porque o intuito é que realmente seja uma troca, um momento da gente olhar para as suas questões, para as questões que muitas vezes você está lidando calada, em silêncio, que é o que acontece com a maioria de nós, e que podem, inclusive, te levar a adoecer. O que aconteceu durante muito tempo comigo na minha vida. Se você vivia doente? Não, também não era assim. Mas em muitos momentos eu adoeci porque a única forma que eu me permitia parar era quando o meu corpo gritava. E principalmente para quem tem dificuldade de dizer não, para quem tem dificuldade de impor limites. Quando você não diz não para as pessoas, você está dizendo não o tempo todo para você. E aí o seu corpo dá um jeito de falar assim, ok, eu digo não por você. E aí onde adoece, onde as costas travam, é onde começa a ter várias questões, doenças autoimunes, endometriose, cabelo começa a cair, porque é o corpo falando, precisa parar. Então vamos falar sobre tudo isso hoje, sobre as raízes emocionais, sobre como começar colocar meus bonequinhos pra cá, como começar a lidar com tudo isso para que essa exaustão emocional não tome mais conta da sua vida. Antes, eu vou falar aqui alguns sintomas, porque às vezes a gente acha que, eu tô exausta, eu só sinto, sei lá, preguiça, eu sinto muito sono. Sim, isso também são os sintomas de mesmo descansando, vem o sono. Parece que a energia acaba do nada, né? Tá ali fazendo acontecer, acaba. Mas tem também a questão da irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, porque a exaustão emocional, muitas vezes, ela vem de um excesso de preocupação, é me preocupar de algo que ainda não aconteceu. Então é como se sua mente ficasse lá em algo que pode acontecer, e aí você não fica no momento presente, é onde vem dificuldade de concentração. A memória, muitas vezes, começa a não funcionar como antes, aí você começa a se preocupar de, meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Então, são sintomas, a falta de motivação, dor de cabeça, muitas vezes a vontade de se isolar das pessoas, porque você foi fazendo durante tanto tempo por todo mundo, que aí começa a se isolar. Então, comece a perceber como é isso no seu dia a dia. O quanto isso tem feito parte do seu dia a dia. Porque às vezes, tô com dor de cabeça, toma mais um remédio. Tô com dor de cabeça, toma mais um remédio. Tô com sono, café. Mas o que tá acontecendo? O que tá além disso? É isso que é essencial observar. Dificuldade, falar, eu não tenho criatividade, Su. Nossa, parece que eu tô demorando mais pra fazer as coisas. Parece que, não sei, que eu não tô dando conta. Por quê? Pode ser que você esteja só exausta, só cansada. Pode ser que a melhor coisa que você possa fazer por você é descansar. Isso, mas tem um monte de coisa, não dá. Calma que a gente vai falar sobre isso. E é muito importante, quando a falta de tempo está tomando conta, é ainda mais essencial você olhar para você. Porque se você não olha para a raiz emocional disso, para o que está escondido, que faz você não conseguir parar e mesmo fazendo um monte de atividades ainda achar que não fez o suficiente, você vai acumular cada vez mais tarefas.
Foi o que aconteceu comigo durante muito tempo da minha vida. Eu acumulava tarefas, acumulava coisa para estudar, acumulava compromissos pessoais ou profissionais. E era uma forma inconsciente de eu não lidar com as minhas dores. Então eu era ótima. E sou ótima até hoje em resolver os problemas. Sou resolvedora, sabe? Tem tal questão? Vamos fazer isso de forma prática e tal. Só que eu era ótima em resolver dos outros. Ixi, dar pitaco na vida dos outros? Alguém vinha me falar alguma coisa e falava, faz isso. Só que quando a gente vai fazendo sempre pelo outro, é uma forma inconsciente de você deixar de olhar para você. E aí essa exaustão emocional, que é uma dor tão silenciosa e que vai adoecendo a sua saúde mental, o seu físico, as suas relações, porque a irritabilidade e a raiva começam a tomar conta. Então você vai de uma pessoa que é a que faz tudo pra todo mundo, é a boazinha, ai nossa, fulana é uma querida, pra pessoa que explode do nada. E aí você começa a não aguentar, mas aquilo começa a dizer, não, é arrogante, é mal agradecida. Aí você tem um dia incrível, faz um monte de coisa, abre rede social, começa a se comparar, se cobrar, se sentir travada, se sentir insegura, duvidar dos seus próprios sonhos. Só que sabe o que causa ainda mais exaustão? Tirando as tarefas, as atividades, porque não é sobre isso. É sobre o porquê você está muitas vezes abraçando coisas, carregando pesos e dores que não são seus. Mas o que adoece ainda mais, o que esgota ainda mais, é que principalmente nós mulheres, a gente vai aprendendo a aguentar tudo isso em silêncio, a sorrir, a estar plena, por dentro se cobrar para ser perfeita em todas as áreas da nossa vida, estar impecável, inclusive na nossa aparência, e suportar em silêncio, mesmo sentindo frustração, e focando na nossa utilidade. Eu sou útil, tô fazendo, tô executando. Eu vou te contar uma coisa. E aqui eu tô trazendo sintomas para você ir percebendo, e eu vou trazer alguns passos aqui para você começar a liberar essa exaustão emocional. Mas é importante você observar, porque quem vai aprendendo a carregar peso, isso desde criança, a ter responsabilidades, mesmo sendo uma criança, a se adaptar, a se moldar para agradar, mesmo sendo só uma criança, vai aprendendo a absorver tudo em silêncio, em se calar. É onde vem dor de garganta, problemas na tireoide, começa do nada a ter crise de tosse, bruxismo, ATM, porque você vai guardando, vai suportando, vai fazendo um monte de coisa. O que eu fazia? Fazia um monte de coisa, quando era algo para cuidar de mim, não tenho tempo, deixa mês que vem, ano que vem, não tenho dinheiro, deixa. E aí você fica em uma aceleração, ao mesmo tempo em uma frustração, e aí você se cobra, porque as pessoas te admiram, muitas vezes você é referência ali, admiram a sua força, o seu potencial, você sabe que pode até mais do que aquilo que você tem feito, você sabe que consegue mais ainda, só que por dentro, a sua vontade é só de gritar socorro. Ou só comigo que isso aconteceu? E esse é um processo que a gente precisa observar a vida toda. Que não é sobre se calar e suportar. É sobre aprender a ser gentil com você. A Rebeca, meu Deus, parece que você tá falando de mim, sobre mim. Então fica aí, Rebeca, que a gente vai falar sobre como cuidar disso. E eu sei como é. Essa live, na verdade, ela não estava nem planejada para eu falar sobre esse tema. Eu ia sim fazer uma live essa semana, mas não sobre esse tema. Mas eu senti tão forte no coração, e eu vejo tanto isso dentro dos meus atendimentos, de mulheres que
aprenderam a ser forte, que tem conhecimento, que busca, que faz acontecer. Só que o ponto é que aprendeu a ser gentil com todo mundo, a ser agradável, a ser incrível com todo mundo. Só que não aprendeu a ser consigo mesma. Geralmente, essas mulheres são filhas de mães que foram muito exigentes, ou que em muitos momentos foram ausentes e que aí a sua criança já foi fazendo um esforço para, tô aqui, eu sou uma boa menina. Ou que o pai foi ausente e aí foi buscando ocupar esse lugar, mas você era só uma criança. E aí vai causando esgotamento, cabeça começa a doer, as pessoas começam a te irritar, a paciência nem existe mais. E aí você começa a se cobrar, porque sempre fez tanto e parece que agora não vai. Não é que não vai. É porque você, uma vida toda, deixou de olhar para você. E a gente está vivendo em uma época em que correria quase como se fosse um status. É quase como se fosse bonito. De se normalizar exaustão. E não é natural. Não é natural deitar a cabeça no travesseiro e você ficar se cobrando, se culpando, se comparando. Mesmo tendo feito 500 coisas, se cobrar porque aquela uma única você não fez. Nossa, eu preciso ser criativa, eu preciso ser produtiva, eu preciso não sei o quê. Em que momento você olha para você? Ou melhor, em que momento você deixou de se ver? Porque essa exaustão emocional, ela vem de uma desconexão de você com a sua essência, com a sua autenticidade. Porque todos nós somos seres extremamente autênticos. Só que a gente já vai aprendendo a castrar a nossa autenticidade desde pequena. Precisa dar conta, se vira sozinha, fecha as pernas, e não faz isso, e não vai depender de ninguém pra nada, e não sei o quê. Seu irmão pode porque ele é homem, e você não pode. E aí, muitas vezes, até em empresas, eu pelo menos passei por isso, em empresas, às vezes, era promovida, conseguia as coisas, é só porque você é mulher. E aí a gente vai aprendendo assim, eu preciso me provar 2 vezes mais. Por conta também da cultura, do ambiente, das feridas emocionais, dos traumas que todos nós temos, de feridas muito profundas com relação ao feminino, de muitas vezes você não ter se sentido vista pela sua mãe, e aí vai fazendo um esforço para buscar ser vista pelas pessoas na vida. Mas quanto tem custado? No meu caso, me custou relações, custou minha saúde várias vezes, e mesmo assim eu ia trabalhar doente com febre, com pneumonia, com costela quebrada. Custou meu emocional. E eu nem me dava conta, porque eu fui aprendendo a carregar tanto peso que eu não sabia como era não carregar. Eu não sabia como era ser diferente, eu não sabia que podia ser mais leve. Eu aprendi a ser uma boa menina, a ser gentil, agradável com todos. Só que a grande transformação da minha vida foi quando eu aprendi a ser gentil comigo. E para ser gentil comigo, eu precisei começar a aprender a gostar de mim. E eu achava que eu gostava. Só que eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que você fale, Su, eu gosto de mim. Ok, mas você se ama o suficiente para ser gentil com você? Você se ama o suficiente para parar e olhar para você, a se acolher, a se abraçar, a se dar um carinho? A fazer uma terapia, a fazer algo por você? Tem uma paciente minha da terapia, eu estava conversando com ela ontem, e aí ela falou assim, Su, através da terapia eu aprendi que eu posso abrir mão de qualquer coisa, menos de mim. E aquilo tocou tanto o meu coração, porque essa é a grande virada de chave, inclusive para a nossa carreira.
Porque o que que acontece? Como que vem essa exaustão emocional? Eu quero agradar, eu quero dar conta de tudo, eu aprendi que eu não posso depender de ninguém pra nada, eu não consigo nem me permitir ser vulnerável, eu aprendi a anestesiar as minhas emoções, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de me sentir rejeitada, eu me comparo, eu sinto que muitas vezes eu sou injustiçada. E aí, por esse medo de perder as pessoas, você vai fazendo um esforço. E o medo de perder não vem nítido. Eu tenho medo de perder as pessoas. Eu tenho medo de desagradar. Eu tenho medo de errar. Eu vou procrastinando os projetos que eu tenho, porque eu tenho medo de ser desaprovada. Só que, por medo de perder vínculos, por medo de não pertencer, que é algo nato de nós seres humanos, e é inclusive para a nossa sobrevivência. Vamos lembrar lá de trás, dos homens das cavernas? Quando os homens saíam ali para caçar, eles saíam muitas vezes em grupos, porque em grupos eles estavam mais protegidos. Era mais fácil sobreviver. Então o vínculo é para a nossa sobrevivência essencial. Só que por medo de perder vínculos, de perder pessoas, pode ser que você tenha se perdido de você, da sua autenticidade, da sua essência. E aí veja a rede social e você vai tentando se encaixar, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual àquela. Mas quem é você? E eu sei que é doído ouvir isso, mas é importante porque eu precisei também ouvir e perceber coisas que me doíam para eu entender que eu não me amava tanto assim. Porque se eu não me permitia nem descansar, eu estava me punindo diariamente. Eu não era gentil comigo. E me doeu muito perceber isso, porque até então eu era forte, eu dava conta, trabalhava nas empresas, era promovida. E em 1 ano e pouquinho, fiz o primeiro curso, minha formação em desenvolvimento humano, minha primeira formação foi como coach, já comecei a atender, fiz minha transição de carreira de uma forma rápida. Eu dou conta, eu faço acontecer e sempre fiz mesmo. E faço até hoje. Só que antes custava demais. Se tá pesado, se você tá com esses sintomas, está custando vida. Qual é a raiz de tudo isso, Su? E claro que aqui eu tô falando de uma forma bem macro. A gente trabalha isso de uma forma profunda, com exercícios, com prática, com material. A gente vai trabalhar isso dentro da nossa mentoria Sistêmica Empreenda Sua Vida, que começa em breve, inclusive a gente tá com as inscrições abertas, tá? Então depois, se quiser mais informações, pode colocar a vida aqui nos comentários ou envia a vida por direct assim que finalizar a live, que eu passo tudo certinho. Qual que é a raiz emocional de tudo isso? O que você acha? Primeira pergunta, desde quando você aprendeu a ser a fazedora, a executora, a que faz e acontece? Desde quando você deixou de olhar para você? Desde quando, muitas vezes, você deixou de ser você? Tem pessoas que vêm para eu atender e que falam, Su, eu sou travada para falar em público. Su, eu não consigo dizer não, eu tenho um negócio... É trauma. São só traumas. Eu dizer não, mas jamais eu não conseguia pedir as coisas para as pessoas. Eu lembro que desde criança, muitas vezes tinha excursão da escola. Eu não nem comentava com meus pais porque eu não queria dar trabalho. Dizer não para os outros, imagina. Fazia tudo por todo mundo e um pouco mais, ainda me oferecia para fazer. Mas a partir do momento que você olha para isso, você começa a se amar o suficiente para dizer sim para você. Então a raiz de tudo isso é daquela criança que não se sentiu vista, que dentro do ambiente que vivia havia muita exigência, que muitas vezes ouviu que 10 não era mais do que obrigação, ou que o irmão, a irmã precisava de mais cuidados porque adoecia ou porque dava mais trabalho, e aí o seu jeito é, deixa eu aqui ser a boa menina, para ver se alguém me olha. Ou pode ser que você tenha precisado cuidar dos seus irmãos, cuidar da casa mesmo sendo uma criança.
Tudo isso faz com que você, desde pequena, tenha aprendido a silenciar, e pode ser que você tenha ouvido, inclusive, engole o choro, e deixado de olhar para você. E aqui não é sobre a intenção dos pais, é sobre a sua percepção enquanto criança, sobre as suas necessidades. Quando você, lá na infância, passava por alguma situação, você compartilhava com os seus pais, com as pessoas que te criaram, que você convivia, ou você se calava? Porque isso se reflete na forma que você se posiciona hoje, que você se comunica, que você lida com as situações. Vou dar exemplo até dentro de empresa. Mesmo mudando de empresa, você sempre se sobrecarrega. Por quê? Você aprendeu a fazer, deixar comigo. São padrões. E é por isso que eu falo, para falta de tempo, correria insana é sintoma. Isso, mas a gente tá no mundo corrido, eu tenho 500 coisas para fazer, eu entendo, a gente realmente vai... E eu quero te falar uma realidade aqui. As nossas atividades nunca vão acabar. Então você precisa olhar para essas raízes emocionais, para esses traumas, para que você possa aprender a se amar de verdade. Então, primeiro ponto, primeira chave para lidar com isso, aprender a se amar, não racionalmente, mas de uma forma visceral. Segundo ponto, vai anotando. Aprender a silenciar. Su, o que isso quer dizer? A gente vive o tempo todo com barulho externo. Antigamente, né, quando não tinha celular, era aqueles telefones de fio, ou mesmo que fosse sem fio, né, porque você saía, o telefone era até uma certa distância só. Você ia viajar, ia passear com os amigos, ia passear com a família, você conseguia se desconectar. Hoje em dia tem barulho externo o tempo todo. E é importante você aprender a silenciar, a ouvir seu corpo, ouvir suas emoções, perceber as coisas que você tem carregado e falar assim, isso é meu? Ou isso é da outra pessoa? Isso me esgota ou isso é leve? Hoje você sabe realmente as coisas que tem te esgotado? Porque às vezes vai entrando numa bola de neve que tá tudo te esgotando, mas não é tudo. Que pesos, inclusive, que você tem carregado que não são seus? Que barulhos externos ou que coisas que você vai buscar no externo e que você precisa olhar e resolver dentro de você? Você dá conta hoje de pelo menos 1 minutinho do dia só silenciar? Só parar e falar assim, caramba, vamos fazer isso agora. Para e percebe como que você está se sentindo. Porque eu tô falando de coisas que não são gostosinhas. Agora eu tô trazendo pontos para você se cuidar, mas que não são gostosinhas. Perceba como que tá seu corpo. Se precisar, coloca as suas mãos no seu peito para você realmente se sentir. Como que você está se sentindo nesse exato momento? Como que tá o seu corpo? Tá tensionado? Tá solto? Tá um nó na garganta? Se perceba. O nosso corpo, ele é tão divino, ele é tão inteligente, que ele traz informações o tempo todo. Às vezes, quando você tem uma doença, quando trava a coluna, a minha era mestre em travar. Você fala, ai, que porcaria, quero isso longe. É o seu corpo pedindo socorro. Comece a olhar para o seu corpo como algo sagrado. Para você, como algo sagrado. Eu quero que nesse momento você pense em uma pessoa que você ama muito. Uma pessoa que você ama muito mesmo. A pessoa que você mais ama nesse mundo. E provavelmente a primeira pessoa que você vai pensar não é você. Que deveria ser. E tá tudo bem. Se você pensar em outra pessoa, o intuito nesse momento é esse mesmo.
E isso, mas eu tenho filho pequeno, eu amo muito eles. Ok, só que se você não se amar, o que você está ensinando? Se você não se valorizar. Mas eu quero que nesse momento realmente pense em uma pessoa que você ama muito, 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 muito. Pensou? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Perfeito. Essa pessoa que você ama muito. Se ela te dissesse que não tá parando um minuto, que não descansa, que deita a cabeça no travesseiro e se cobra, o que você diria para ela? O que você faria por ela? Se essa pessoa tem um monte de conhecimento, se admira por ser uma pessoa comprometida, por buscar evoluir, e mesmo assim essa pessoa se sente insegura, o que você diria para ela? Se essa pessoa que você ama tanto não tivesse um minutinho para cuidar de si, nunca se escolhesse, nunca se priorizasse, o que você diria para ela? O que você faria por ela? A partir disso que você respondeu, é o que você precisa fazer por você a partir de agora. Mesmo que nesse momento, por conta dos traumas, das feridas, que é importante tratar, cuidar e trabalhar, que muitas vezes está relacionada às feridas da sua infância, ao ambiente que você viveu, a relação com o pai, a relação com a mãe, a crenças, que é o que a gente vai trabalhar, tudo isso dentro do empreende da sua vida. Mas mesmo que nesse momento não seja visceral, de você se amar tanto. Comece a partir de agora, a hora que você vai fazer algo, ou que você deixa de fazer algo por você, pensa assim, e se eu me amasse bastante, igual eu amo meu filho, e se fosse com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com a pessoa que você escolheu aí que você mais ama, como eu faria? E comece a fazer por você. É o primeiro passo da mudança, inclusive profissional, porque tem muitas pessoas que eu atendo que falam, isso eu faço, seja dentro da empresa, seja tendo meu negócio, divulgando meu trabalho, e parece que as pessoas não me enxergam, que não me reconhecem, quem tem menos conhecimento, menos capacidade técnica do que eu, tá ali fazendo acontecer, mas a pergunta que eu faço é, você se valoriza, você se reconhece? Porque talvez essa pessoa realmente tenha muito menos conhecimento do que você, mas talvez ela se ame muito mais e acredite muito mais nela do que você acredita em você. Talvez ela seja muito mais gentil com ela mesma do que você é com você. E aí essa pessoa, ela conecta, ela é magnética, porque ela se valoriza. Percebe que não adianta buscar fora o que não está resolvido aqui dentro. O meu convite aqui para você é para você se olhar de verdade. Para que quando o mundo à sua volta gritar, e grita o tempo todo, em rede social, em casa, no trabalho, em tudo, você aprenda a respirar, soltar e ver qual caminho seguir. Porque é só a partir disso que a exaustão emocional, a ansiedade excessiva, a insônia, a irritação, a raiva. Porque se ainda não chegou no ponto da raiva, já vou te contar, daqui a pouquinho você vai chegar. Comece a pegar raiva das pessoas, raiva de si mesma. Pessoa um pouquinho mais devagar na fila do supermercado, você já tem vontade de catar pelo pescoço. Por quê? Tá ali, ó, piloto automático, mais. E aí você nem celebra as coisas legais do seu dia a dia. Nem se permite, sabe, de manhãzinha, às vezes, eu amo cheirinho de café, né? Eu tenho memória afetiva com relação a isso, os cheiros, os sons, pra vocês verem a importância da nossa mente. Se um cheiro já te lembra algo, imagina as coisas que você viveu, os traumas, as feridas, se você não cuida, o quanto tomam conta da sua vida, o quanto faz você viver na exaustão.
E aí você vive tanto na correria que às vezes você tá passando um cafezinho gostoso, você não tá ali nem se permitindo sentir o cheiro do café. Ouvir os pássaros. Ouvir o som da chuva. Se ouvir. Ó, Rebeca, eu já cheguei na raiva. Eu sei como que é, Rebeca. Chega um ponto que você tem vontade de falar assim, vai todo mundo para aquele lugar. E aí depois você fica com raiva de você e se culpa. E é cabelo que cai, é unha que quebra, é infecção de urina que vem, é coluna que trava. E vai acumulando, porque o corpo tava falando assim, para! Não adianta buscar fora, vem cuidar aqui. Percebe? Então agora a gente vai fazer um exercício aqui juntas para soltar um pouquinho isso. E como eu comentei, a gente vai cuidar, aqui eu tô falando o que precisa ser feito. Dentro da mentoria Empreenda Sua Vida, a gente vai trabalhar o como, a gente vai trabalhar na prática, porque para qualquer transformação, não é sobre adquirir mais conhecimento, porque saber a gente sabe de um monte de coisa, mas é sobre realmente internalizar, tatuar no seu coração tudo isso. Dentro da mentoria, nós vamos ter 6 encontros ao vivo para, inclusive, trabalhar feridas com relação ao feminino, a raiva é uma delas, para que você possa voar e entender que você é o projeto mais importante da sua vida, porque enquanto você não entende isso, vai refletir na sua carreira, na sua forma de se comunicar, na sua forma, inclusive, de olhar para você achando um monte de defeitos, ao invés de ver o tanto de coisa incrível. Se calando para toda essa dor, ao invés de se cuidar. Aí, para mais informações, finalizando, envia a vida no meu direct, que aí eu passo tudo certinho, tá? E o exercício que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Lembra que eu falei, né? As raízes emocionais vêm desde lá da infância, essa autocobrança, essa necessidade de ser perfeita, esse valor pela sua utilidade, pela sua execução e não por quem você é. E eu quero que você pense o seguinte: onde que tá a menininha que você foi um dia? Ou o menininho, para os homens que estiverem ouvindo aqui. Onde está a criança que você foi um dia? Vai se perguntando. O que você poderia, a partir de agora, fazer por essa criança? Porque todos nós somos só adultos que crescemos. Só que não é, aquele pedaço ali já foi. Não, tá gravado aqui dentro de você. Se a criança que você foi um dia tivesse bem aí na sua frente, o que você diria para ela? O que você faria por ela? Porque você pode ter certeza que essa criança está ainda mais cansada do que você. É justamente ela que está fazendo um esforço enorme para agradar, para ser vista, para pertencer, para não perder as pessoas, para não se sentir sozinha de novo, para não se sentir trocada de novo. Imagina que ela está bem aí na sua frente. E diz assim, se você puder, diga em voz alta, se estiver em um ambiente que você não pode dizer em voz alta, diga mentalmente, mas é importante em voz alta, porque problema na garganta, problema na tireoide, ATM, é porque você vai guardando tudo aqui, né? E aí precisa se libertar, exaustão também. Olha bem para ela, imagina que ela tá bem aí na sua frente, pega um ponto fixo aí no ambiente que você tá, imagina que a criança que você foi um dia tá bem aí na sua frente e diz assim para ela:
eu sinto muito. Só agora eu vejo quanto você também está exausta. Só agora eu vejo o quanto, por medo de ser abandonada, eu também te abandonei. O quanto, buscando ser perfeita, eu deixei de olhar e de brincar com você. Mas agora eu tô aqui, minha menina, meu menino. Agora eu te vejo e agora eu cuido de você. Olhe para essa menininha, para esse menininho com amor. E entenda que ela sempre vai estar aí dentro. E através dela, comece a se permitir silenciar, chorar, relaxar, brincar. Porque a partir do momento que você cuida das feridas dessa criança, ela traz leveza para sua vida, criatividade, produtividade. Tudo aquilo que traz exaustão emocional vai indo embora. E não é sobre não fazer nada, não é sobre não ter desafios, não é sobre não se comprometer. É sobre aprender a segurar e lidar com o que você precisa lidar, mas de uma forma que seja saudável para você. Não se desconectando, se distanciando de você, mas entendendo quem você é. Se amando o suficiente para ter mais leveza, para se sentir mais segura de si, para se sentir mais realizada, para se sentir mais abundante. Se amando o suficiente para dizer não, para se posicionar, para falar sobre o que você é boa, para deixar inclusive as pessoas fazerem e cuidarem de você. Se nesse momento é difícil fazer pela mulher adulta que você se tornou, que dá conta, faça pela criança que você foi um dia. Porque não são 14 horas de sono, não é sobre não fazer nada. Tem pessoas que eu atendo que às vezes mudaram de país, que viajaram, que estão fazendo acontecer, mas não é sobre fora. Precisa ser resolvido dentro. A partir de agora, se acolha mais, se ame mais, silencie em meio a todo o barulho externo. Olhe para os traumas, para as feridas emocionais, para as histórias que estão registradas aí dentro, para que você possa transformar isso em mais potência para a sua vida. E a partir disso, não vai mais ser na força do ódio, custando muitas vezes a sua saúde, o seu humor, o seu emocional. Mas vai ser na força da vida, na força de quem você é. E a partir disso as coisas começam a fluir muito melhor. Respira, inspira pelo nariz, enche o seu pulmão de ar. E aí solta bem devagarzinho, vai relaxando os seus ombros. Vai fazendo uma massagem em você. Aprenda a cuidar de você. A partir disso, você vai aprendendo a se amar cada vez mais, a se valorizar, a se reconhecer, a se ver de verdade. E aí o que acontece no externo, tanto na vida pessoal quanto profissional, é consequência do cuidado e do amor que você tem com você. E aí nesse momento não tem porquê a exaustão emocional ser a sua companheira diária de vida. Porque não é mais necessário ela estar presente.
Me conta aqui como que foi para vocês assistirem essa live. Lembrando que em breve a gente inicia a nossa mentoria sistêmica Empreenda Sua Vida. Ela é online, é em grupo. Dentro da mentoria a gente vai trabalhar tudo isso de uma forma prática, com dinâmicas, com exercícios, com ferramentas, porque aí eu consigo ver vocês acompanhar, direcionar. É uma jornada muito profunda. Quem entra na mentoria, você pode ter certeza que você vai entrar uma menina e vai sair uma mulher e descobrir o valor que você tem, não racionalmente, mas dentro do seu coração. E a partir disso se sentir mais leve, mais feminina, mais realizada, mais segura de si, para colocar em prática os seus projetos, mas de um jeito saudável para você. Para mais informações, para garantir sua vaga, envia vida por direct, que eu passo todos os detalhes. Eu vou deixar essa live salva no feed, mas eu quero pedir algo para vocês, para a gente poder manter o nosso equilíbrio de troca. Eu trouxe aqui um conteúdo de todo o coração e eu sei que é um conteúdo muito rico se você colocar em prática e muito transformador. Então, como equilíbrio de troca, você recebeu todo esse conteúdo de uma forma gratuita e eu realmente trago tudo que é possível dentro da live, porque realmente existem coisas que precisam ser dentro dos atendimentos, com acompanhamento, até para a gente manter esse equilíbrio. Mas o que eu quero te pedir é, assim, daqui uns minutinhos a live vai estar disponível no feed, para você curtir, para comentar e para compartilhar com pelo menos mais 3 mulheres, para que elas também possam aproveitar esse conteúdo, se olhar com amor, aprender a ser gentil com elas mesmas, para o Instagram entender que você gostou desse conteúdo e te entregar mais conteúdos como esses. E seja gentil com você. Te vejo no Empreenda Sua Vida, vai ser a virada de chave para o seu 2025, já para começar o segundo semestre, a todo vapor, mas na força da vida e não mais na força do braço, não mais precisando adoecer. Você pode ter certeza que é a melhor escolha que você pode fazer por você e por essa menininha que você se conectou agora há pouco. Tenha uma ótima tarde. A gente se vê em breve dentro do Empreenda Sua Vida. Para mais informações, envie vida por direct. Tchau, tchau.